quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, problema é de vocês. Quer ir embora, pode ir embora. Tô brincando, ninguém vai embora não. Vamos lá, para mais um dia de aula de história, para mais um dia com a deusa do Olimpo. Vamos lá, nós vamos começar nosso terceiro bimestre a todo vapor, todo mundo tá forte, todo mundo tá com saúde, então a gente tem que estudar, a gente tem que ter conhecimento, porque o conhecimento é o único que ninguém pode nos roubar. Nossa Senhora, que bonito, hein? Poetisa Fernando Pessoa, Jesus. Vamos lá então. Já que ninguém foi embora, graças a Deus, vamos dar continuidade à nossa aula de história. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Mas antes disso, só recapitulando, nós estávamos falando sobre o processo de independência do Brasil, né? Aquelas lutas, as revoltas, até a gente conseguir expulsar, vamos dizer assim, os nossos colonizadores, que é Portugal, né? Expulsar Portugal e nos tornar um país, entre aspas, independente. Né? Nós conseguimos essa independência em 7 de setembro de 1822, mas o que acontece depois dessa independência? Nossa, agora o país está sussa, tá tudo tranquilo. Flores, maravilha, só banho de piscina, não aconteceu mais nada, tá tranquilo. Não. Os anos que seguiram pós-independência foram marcados por muitas disputas políticas, conflitos militares, em torno agora de uma unidade territorial e para garantir o reconhecimento de outros países. Então, lembrando aqui, nós conseguimos a nossa independência em 1822, né? Dom Pedro I decide ficar no Brasil e ele vai ser aclamado o imperador do Brasil. Em 12 de outubro de 1822, ele é aclamado como imperador do Brasil. Então, saímos de uma colônia, né? E nos tornamos uma monarquia governada, então, por Dom Pedro I. Então, nós vamos ver como que foi esse primeiro reinado de Dom Pedro I. O que ele fez? Será que ele foi top? Será que ele foi mais ou menos? O que esse homem fez? Lembrando que a característica de Dom Pedro I é cabelo bonito. Ele tinha um cabelo maravilhoso, fantástico. Vocês vão ver na foto. Fantástico. Chayane, mas você falou aqui, né, que antes dessa independência a gente era colônia, né? Ou seja, né, a gente era colônia de Portugal. A gente vivia sendo explorado por Portugal. Nós não tínhamos a nossa independência política, econômica, social, tudo dependia de Portugal. Depois da independência, então, você falou que a gente tornou-se monarquia. O que é uma monarquia? O que significa a gente sair de uma colônia e a gente se tornar uma monarquia? Pessoal, uma monarquia é um sistema de governo em que o monarca, que no caso pode ser o rei ou a rainha, governa um país como chefe de Estado. E essa transmissão de poder ocorre de forma hereditária, né? Ou seja, agora, ó, aí você me pergunta, uai, mas tá, Chayane, então a gente era comandado por Portugal, a gente conseguiu a independência de Portugal, mas ficou aqui um cara que é português e ele virou o rei do Brasil. Exatamente isso que aconteceu, meu povo. Então, assim, o Brasil, dentro dessas lutas, desse processo de independência das Américas, né, que é dividido a América do Sul, América do Norte, América Central, nós, né, o Brasil, foi, vamos dizer assim, um dos países que não conseguiu expulsar totalmente os seus colonizadores e já começar a formação dos estados nacionais para caminhar para uma república. Não, o que a gente faz? A gente se torna monarquia. E a gente vai ser governado, então, por uma monarquia, que no caso aqui, quem foi o monarca, o imperador, o rei, foi Dom Pedro I. Vai começar com Dom Pedro I, né? Depois tem muita sequência, então. Então, entendendo que agora, depois dessa independência, nosso país agora é governado por uma monarquia, né? O chefe principal é um rei, né? Na figura de Dom Pedro I. Entendendo isso, tá tranquilo. Tá, Chayane, mas aqui, essa independência, ela foi aceita por todo mundo aqui do Brasil? Todo mundo falou, não, tá tranquilo. A gente vai expulsar, né, a família real, mas o Dom Pedro I pode ficar, a gente tá tranquilo, a gente quer ele aqui. A gente não quer organizar
um líder nosso, a gente não quer organizar uma constituição nossa, não, a gente pode deixar ele. Não, gente, é claro que várias partes, né? Nesse caso aqui ainda não era Estado, essa concepção de Estado vai vir mais para frente. Aqui não, a gente não chamava os lugares, por exemplo, Estado de Goiás, Estado de São Paulo, não, era chamado de províncias. Várias províncias brasileiras não aceitavam essa independência e não aceitava Dom Pedro I como imperador. Então é lógico que continuou então algumas batalhas militares. O povo foi sim pegar em armas para combater os militares de Portugal. Porém, né, contudo, essa monarquia portuguesa conseguiu conter as rebeliões e cessar essa revolta. Mas é lógico que não vai parar, né? Uma pessoa que é revoltada, ela não para. Você vê, eu tô brincando, gente. Então, o que que Dom Pedro I, cabelo bonito, digo de passagem, pensou? Olha, o primeiro passo agora do Brasil é fazer com que as outras nações, principalmente os países europeus e as novas nações americanas, que no caso aqui os Estados Unidos, né, reconheça essa independência do Brasil. Porque a partir do momento que os outros países, né, reconhecer que o Brasil é um país independente, não tem ninguém mandando aqui nele, vai ser melhor para a gente. O objetivo disso era viabilizar as alianças militares, comercializar com esses países e também empréstimo, né, uma relação amigável. O objetivo era isso. Então, o primeiro pensamento de Dom Pedro era esse: olha, eu preciso, né, buscar o reconhecimento dos outros países, dizendo que o Brasil é sim um país top e que a gente quer ter uma relação de amizade com o Brasil, sim. A gente cabe aqui também dizer, né, só para a gente ampliar o nosso conhecimento, Dom Pedro I era extremamente popular, né? A maioria das pessoas gostavam dele, não era todo mundo contra ele, não. Na aula anterior, né, eu falei para vocês que teve um momento que a coroa portuguesa, né, pediu que Dom João voltasse. Ele voltou, ele deixou o Dom Pedro aqui, né, que ele não é bobo nem nada para ficar mandando aqui, mas também a coroa portuguesa, né, lá de Portugal, pediu também que Dom Pedro viesse para Portugal e deixasse o Brasil. Mas o que que ele fez? Né, várias pessoas se juntaram, tinha um grupo que queria que ele voltasse para Portugal e deixasse aqui nós, brasileiros, comandando o Brasil. E tinha um grupo que não, um grupo que tinha muito medo, não, vamos deixar assim, Dom Pedro assumir isso aqui e ele começar a governar o país, ficou com medo. Então, as opiniões eram divergentes. Ele era extremamente popular, a maioria dos brasileiros gostavam dele, mas aí ele começou a dar um pouco de bobeira e a gente vai entender isso, e a popularidade dele foi caindo. Então, como eu falei, o primeiro pensamento, então, né, desse Brasil independente era que os outros países reconhecessem a independência do Brasil. Lógico, Portugal, né? Portugal, Dom João lá, quando Dom Pedro decidiu ficar aqui, ele rompeu com o Brasil, né? Então, o Brasil e Portugal rompeu seu laço, mesmo, né, a gente mantendo uma forma de governo de monarquia. Então, o objetivo agora do Brasil era o quê? Não, então tá, Portugal não tá bem com a gente. Vamos buscar agradar os outros países, vamos buscar o reconhecimento dos outros países. A Europa, né, ficava feliz com essa forma de governo aqui ainda no Brasil, de monarquia, né? Porque a maioria lá eram também um sistema de monarquia. Já os Estados Unidos não era tão assim, não agradava tanto com essa monarquia, né? Porque os Estados Unidos passou por esse mesmo processo, claro, diferente, mas passou por esse processo também, conseguiu expulsar os seus colonizadores, que no caso era a Inglaterra, e se tornou uma nação independente, né? Se tornou uma república, que é diferente de monarquia. Então, o objetivo aqui era o quê? Fazer com que os países europeus reconhecessem a independência do Brasil. O primeiro país a reconhecer
a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Ele reconheceu, mesmo não gostando desse sistema, dessa forma de governar, ele reconheceu a independência do Brasil em 1824. Já Portugal vai ser mais complicado reconhecer. Lembra? Ele tá meio brigado, né? Tava chateado com o Brasil, cortou o laço com o Brasil. Claro, né, gente? Perdeu as mordomias, lógico que vai cortar, né? Mas Portugal, né, sabia que uma hora ou outra ele deveria reconhecer essa soberania do Brasil e ele vai dar esse reconhecimento, entender então e aceitar essa independência do Brasil em 1825. Mas para isso, é esperto também. Olha, eu só aceito que o Brasil seja um país independente, eu aceito isso, eu entendo que vocês conseguem andar com as suas próprias pernas, que vocês são tops, se vocês me pagarem, né, uma dívida no valor de 2 milhões de libras. Gente, Portugal é muito engraçado, né? Vem aqui, explora nossa terra, rouba nosso ouro, leva nossas riquezas e ainda, depois disso, nós que devemos pagar para que ele nos reconheça como um país independente. E o Brasil pagou, meu povo. 2 milhões de libras, gente, equivale mais ou menos quase 15 milhões de reais. E o Brasil, o que fez? Vai lá e paga 2 milhões de libras. Mas é claro que a gente não tinha esse dinheiro, né? O Brasil não tinha esse dinheiro para pagar essa dívida e para que Portugal reconhecesse o Brasil pediu dinheiro emprestado, né, aos bancos ingleses e conseguiu aí, então, pagar essa dívida e Portugal reconhece a soberania do Brasil, reconhece a independência do Brasil em 1825. Já a Inglaterra, né, para reconhecer essa independência do Brasil, demorou mais um pouquinho, mais 2 anos. Em 1827, né, reconheceu, mas para isso também exigiu algumas coisas. Ó, eu só aceito, eu só te reconheço, Brasil, como um país independente se você renovar o Tratado de Comércio e Navegação por mais 15 anos. Ou seja, ia ter mais benefício, né? O produto que entrasse no Brasil, produto inglês que entrasse no Brasil, nós pagaríamos somente 15% de impostos. Esperto. Outra exigência também é a extinção do tráfico negreiro no prazo mais ou menos de 3 anos. Esses acordos com a Inglaterra sofreram várias críticas populares das elites escravagistas, né? Porque a mão de obra aqui, gente, nesse período, tanto na colônia como aqui, é de escravidão. Quem trabalhavam eram os negros, né? Os indígenas também. Então, a nossa mão de obra, a nossa principal mão de obra, aquilo que fazia o país andar, era por meio da escravidão. Então, quando o Brasil, né, Dom Pedro I, aceitou esse acordo, ele vai desagradar bastante a elite escravagista brasileira. Isso vai contribuir para minar o poder do imperador e para cair a sua popularidade. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido até aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a Constituição, a primeira Constituição do Brasil, né, após o reconhecimento dos países europeus, dos Estados Unidos, né, reconhecer o Brasil como um país independente, reconhecer a nossa soberania. O próximo passo, então, era elaborar uma Constituição, elaborar leis que pudessem reger o nosso país. Nossa próxima aula nós vamos falar sobre isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, me procure no privado. Estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Muito obrigado. Sei que sou a deusa do Olimpo. Tchau, obrigado. Igual aquelas meninas que falam pro seu canal. Alô, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Tem 3 inscritos no canal, gente. Vou falar batido pra você, na vida você tem 2 chances, ou você nasce rico ou você casa com mulher rica. Se nenhuma dessas 2 coisas não aconteceu com você, acorda cedo, companheiro, esfrega o cor da cara e vai trabalhar. Que ó, nunca vi ninguém morrer de trabalhar não. Toma brilho na cara, levanta cedo, se tá sem trabalho, vai caçar um serviço. Serviço tem, não tá tendo nenhum com vontade de trabalhar, tá bom? Tá uma rocha. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tem atividade, senhora? Tem atividade, tá?
Abra esse WhatsApp, faça essa atividade. Eu quero essa devolutiva hoje. Pra eu e a Xuxa te dar parabéns, tá? Feia, eu sei que eu sou, gente.